Bom dia! Mais uma vez aqui no meu canal, Roberta Nasa, para deixar uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração. O meu canal eu falo sobre restauração pessoal. Eu falei para vocês que um tempo atrás eu passei por uma situação bem complicada na minha área sentimental, na minha área familiar, né? Foi uma situação que desestruturou toda a minha vida, né? Meu esposo ele saiu de casa. E para quem já passou por isso, já sabe que isso é uma confusão tremenda que causa na vida da gente, não somente na nossa vida física, na nossa vida emocional, então ela fica totalmente devastada. E na nossa parte espiritual também, né? Mas nós sabemos muito bem, quem serve ao Senhor Jesus sabe que isso tem muito a ver, não, tem tudo a ver com o mundo espiritual. E se a gente não tratar essa situação de forma espiritual, a gente não consegue sair dela. É bem verdade que eu falo sobre restauração pessoal e vocês sabem muito bem que eu sou a favor do casamento, eu sou a favor da restauração de casamentos, mas a primeira coisa que Deus ele quer restaurar na minha vida e na sua vida também é a nossa vida com Ele, é o nosso altar com Ele, né? Como que estava a sua vida antes de tudo isso acontecer? Porque a minha vida estava uma porcaria, antes, durante e depois. E foi preciso que eu passasse pelo vale da sombra da morte, foi preciso que meu marido saísse de casa. Atualmente ele ainda está com essa moça, né? Mas eu continuo orando pela vida dele, eu continuo intercedendo pela vida dele. Eu sou uma intercessora da vida dele, mas só que eu estou deixando ele lá na gaveta, né? No cantinho dele e deixando que Deus faça a obra na vida dele, que eu tenho certeza que vai fazer. Mas enquanto isso, o que eu tenho que fazer da minha vida? Enquanto isso, eu tenho que resolver os meus problemas, a minha vida com meus filhos, a minha vida com o meu trabalho, com a minha profissão. Eu tenho que restaurar o altar do Senhor que foi quebrado. Uma aliança que foi quebrada, não só nessa relação que foi o término do relacionamento, mas atrás, coisas atrás que já tinham acontecido antes e eu não tinha percebido antes, né? Eu tinha que resolver questões com meu pai, com a minha mãe, se bem que meu pai já tinha morrido há muitos e muitos anos. Desde os meus 4 anos de idade que meu pai já havia falecido, a minha mãe faleceu um pouquinho depois. Então precisava resolver algumas coisas com ela, algumas coisas comigo mesma. E tive que reestruturar toda a minha área emocional, porque quem passou por isso, quem está passando, sabe que isso realmente tira o nosso chão. A gente não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer. E foi aí que eu tive um encontro com o Senhor. E assim, hoje eu louvo a Deus por isso, né? Hoje nós não nos falamos por várias questões, eu e meu esposo, nós não nos falamos. E não só por isso eu deixo de desejar o bem para ele, não só por isso eu não deixo de interceder pela vida deles, como eu já falei com vocês, mas aí ele é uma parte que Deus vai resolver, não sou eu. Eu não posso meter minha mão, eu não posso querer me meter em nada. Ó, já tá passando um caminhão aqui, hoje é domingo, eu tô gravando esse vídeo de manhã, são 9h21 da manhã, já passou o carro acho que o carro do gás, já tem uma criancinha de um vizinho meu aqui gritando já, porque independente do horário que eu desejo filmar, sempre tem um barulhinho, mas eu não tô nem aí, porque eu já vi vídeo de pessoas bem famosas, pessoas assim que tem bilhões de seguidores, uma barulheira tremenda. Então eu tô nessa vibe também. Não vou editar o vídeo do jeito que sair, ele tá indo pra vocês. Mas depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, depois que meu marido saiu de casa, você que tem filhos sabe como que é terrível a questão dos filhos. Meus filhos, eles são grandes, né? Tem muitas pessoas que eu atendo, tem muitas pessoas que eu vejo. Presenciei a história também, tem crianças pequenas, alguns maridos saem de casa com mulheres grávidas, então assim, é terrível. Quando tem criança no meio, é bem complicado. Então eu resolvi fazer o meu canal. O meu canal ele começou como coisa de artesanato, há muito tempo que eu já trabalhei com artesanato, hoje eu sou arteterapeuta e psicanalista também. Estou fazendo as minhas especializações, as minhas pós, né? Meu doutorado, meu mestrado na área da psicanálise. Hoje eu atendo mulheres, principalmente, que já passaram por essa situação. Atendo homens também, atendo pessoas, né, de uma forma geral, que precisam de alguma assistência nessa área, né? Vamos dizer assim. Mas a minha especialização, eu estou me especializando em esse tipo de situação, né? Homens e mulheres que passaram pela mesma situação na qual eu passei. Eu tenho certeza que Deus, ele nunca faz nada por acaso. Ele sempre permite algo na nossa vida para que a gente venha crescer. Como um pai que ama os seus filhos, ele não deseja que a gente aprenda pela dor.
Mas às vezes é necessário que a gente passe por essa dor para a gente aprender o que Deus quer nos sinalizar, nos mostrar várias e várias vezes, a gente não consegue enxergar. E a partir disso eu comecei a gravar vídeos em relação a isso muito timidamente, porque a gente fica com muita vergonha de falar sobre aquilo que aconteceu. A gente se sente rejeitada, abandonada, humilhada. Então, assim, para eu chegar e falar diretamente para vocês, até mesmo porque eu não queria causar uma impressão de forçação de barra, né? De forçar uma barra. Ah, tá gravando vídeos para isso, para aquilo. Então, assim, eu me privei muito durante algum tempo, que isso aconteceu em 2022, então eu me privei muito para não ter que expor essa história, além da vergonha que a gente sente, né, que eu senti, da humilhação e tudo. Eu falava alguma coisa bem rasa, falava sobre restauração pessoal, mas Deus, ele tem me incomodado muito para eu me posicionar em relação a isso, porque, ai gente, tá escorrendo uma gotinha de suor aqui. Tem muitas pessoas que passam por essa situação, que precisam de ajuda, assim como eu precisei também. Tem muitos canais maravilhosos de pessoas realmente sérias, que falam o que realmente tem que ser feito. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, elas usam isso que aconteceu com elas para ganhar dinheiro, mas de uma forma errada. Elas querem vender cursos de restauração, de casamento, né, que é válido, mas só que, infelizmente, não é esse tipo de restauração que Deus quer da gente. Ele quer levantar o nosso altar, ele quer restaurar o nosso altar. Então as pessoas, elas ficam barganhando, elas ficam... Perdão que aqui tá calor, nem liguei o ventilador. Elas ficam prometendo coisas que pode até acontecer a restauração, mas vai acontecer de novo a separação, porque se não for uma restauração verdadeiramente feita pelo Senhor, não adianta nada. Então, enquanto isso não acontece, se acontecer, eu creio muito no poder da oração, eu creio muito no poder de Deus, então eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa, que não vai fazer para me agradar, vai fazer porque Ele tem que fazer. Mas enquanto isso não acontece, se acontecer ou não, eu vou cuidar da minha vida, eu vou tratar de cuidar do que Deus permitiu que ficasse, né? Dos meus filhos, da minha profissão, do meu trabalho. E para eu chegar a esse nível foi muito difícil, porque eu não conseguia enxergar o que Deus estava querendo fazer em mim. E graças a Deus que eu saí desse estágio rápido. Tive depressão profunda, a ponto de desejar a morte, tive ansiedade, pânico, medo terrível, terrível. Mas assim, é tão bom quando a gente permite que Deus, ele faça uma restauração na gente completa, uma limpeza. Eu tive que limpar várias coisas dentro de mim. Quando eu era mais nova, eu aprontei muito, eu fiz muitas coisas, fiz muitos pactos, porque você sabe que quando a gente tem relação sexual com alguém, antes do casamento é fornicação e depois do casamento é adultério, né? Então, você sabe que a gente precisa limpar essas coisas na nossa vida. E eu casei, tendo muitos pactos comigo, muitos pedacinhos de outras pessoas dentro de mim. E isso impactou muito no meu casamento, até que meu casamento acabou, meu marido foi embora. Aconteceu isso numa primeira vez e eu achei que eu tinha perdoado a ele, ele achou que tinha se arrependido. Mas antes dele fazer isso, eu também tive alguns relacionamentos, não relacionamentos sexuais com outras pessoas, me apaixonei por outros homens. Então tava uma miscelânea terrível, uma doideira, uma loucura mesmo, a minha vida e a vida do meu esposo. Mas é aquilo que eu falei pra você, né? Deus, quando ele quer limpar a gente, ele limpa por completo. Ele não quer os nossos pedacinhos, ele nos pega os nossos pedaços, mesmo que estejamos em cacos, sem perceber, e ele nos faz de novo. Ele não quer montar a nossa vida, não quer montar a nossa estrutura dentro de caquinhos, dentro de coisas quebradas, né? Então ele faz isso conosco. Primeiro ele limpa e ele vai moldando, e esse molde de Deus dói, né? Mas muitas pessoas desistem de si mesmas, não só da restauração do casamento, as pessoas desistem de si mesmas. Elas desistem daquilo que Deus quer fazer na vida delas. E é triste, né, você ver uma situação dessa, né? Mas enfim, aonde eu quero chegar, que o vídeo já está quase beirando os 10 minutos, mas eu quero chegar ao seguinte: a partir daí eu tive muitas experiências com Deus, eu tive muitas revelações de Deus, eu vou contar para vocês, eu sempre prometo que eu vou contar, mas eu sempre vou falando outras coisas, né? Mas o que acontece? E todas as manhãs de madrugada, qualquer horário, Deus vai me dando algumas palavras
E eu compartilho essas palavras com vocês. Um recado, na verdade é um recado de Deus para a minha vida e para a sua vida também. E hoje de manhã não foi diferente. Deus, ele me deu uma palavra, duas palavras na verdade. A primeira palavra que Deus me deu foi investimento. Passa a motinha, passa a motinha. Sobre investimento. E a segunda palavra que Deus me deu foi idolatria. E eu achei que já estava muito bem, muito bom. Quando Deus falou sobre investimento, falei assim, então eu entendi que eu tenho que falar sobre investimento hoje. E passou uns 10 minutinhos, Deus me deu outra palavra, que foi idolatria. E eu falei assim, meu Deus, o que tem a ver idolatria com investimento? O que eu vou falar, né? Porque sobre investimento, eu sei o que eu vou falar, porque eu já investi na minha vida, tenho investido na minha vida espiritual, eu tenho investido no reino, porque é o melhor investimento que nós fazemos, né? A própria palavra de Deus fala que o lugar, né, do reino é onde o que a traça não, a ferrugem não corrói e o que a traça não destrói, né? Então, o investimento que nós temos que fazer na nossa vida é investir no reino, é através da oração, através da obediência, através da intercessão, coisas espirituais, coisas que não tem como o mundo tirar de nós, a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com Ele todos os dias, levantar o nosso altar na nossa casa. Foi o que eu fiz depois que meu marido saiu de casa, porque minha casa estava toda escancarada, as janelas estavam abertas, Satanás estava fazendo a festa na minha casa. A gente estava bebendo, a gente já não estava se respeitando mais, não tinha agressão física, mas a gente já não estava se respeitando mais. Então, dois pastores, né, consagrados, então a nossa casa realmente estava entregue nas mãos de Satanás. E Deus, ele resolveu fazer isso na minha vida, com que eu realmente investisse no reino, e comecei a investir, comecei a estudar o que Deus queria fazer na minha vida, o que Deus queria fazer na minha casa, e comecei a limpar, né? Literalmente uma limpeza espiritual. Hoje em dia, as minhas primeiras horas, vamos dizer assim, né, de consagração no meu lar, eu oro dentro da minha casa, em cada cômodo da minha casa, eu consagro a vida dos meus filhos, eu consagro a minha vida diante de Deus, eu consagro a vida do meu esposo, eu consagro a vida daquelas pessoas que eu odiei, que eu não quis perdoar, eu consagro o meu ambiente de trabalho, eu faço uma consagração completa no altar do Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em mim. Então hoje, o meu maior investimento é no reino. Então, literalmente eu invisto no reino. Eu invisto da forma que Deus me dá essa estratégia, né? Porque talvez Deus vai dar alguma estratégia para você que não deu para mim e vice-versa. Então, a questão do investimento, isso é que Deus ministrou no meu coração. Esse recadinho que Deus mandou falar para você: invista no reino. Não tenha vergonha de ser um cristão que rejeita ambientes onde você não é bem-vindo, ambientes onde tem fofoca. O próprio Salmo 1, ele fala, né, que nós não devemos ouvir os conselhos, nem estar na roda dos escarnecedores. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. Então, o investimento que você tem que fazer na sua vida, no reino, é o investimento no qual você se sinta que estão surgindo frutos, né? Frutos de entendimento, frutos de obediência, frutos de alegria, frutos de fidelidade. Nós sabemos quando nós estamos agradando a Deus, quando a gente vê os frutos na nossa vida. E eu tenho presenciado diariamente o que Deus tem feito na minha vida, e peço sempre a Deus para me dar a direção, peço sempre a Deus para falar comigo, para não deixar eu me desviar do caminho dele, não deixar de ouvir aquilo que ele falou para mim lá no comecinho, quando eu entrei no deserto. Então, esse é o investimento que você tem que fazer. Só que é aquilo que eu falei para você. Deus, ele age na minha vida e na sua vida de forma diferente. Então, nem tudo que serviu para mim serve para você. Pode até vir de Deus, mas às vezes o que Deus quer na minha vida é uma coisa específica, e o que Ele quer na sua vida é uma coisa específica. Por exemplo, o meu canal, eu falo sobre restauração pessoal. Porque eu creio que é a restauração mais importante. Existem canais que falam sobre restauração de casamento, dão dicas: eu fiz assim, eu fiz assado, eu falei, não falei, eu fiz carta de perdão, eu fiz o deixa aí, várias e várias dicas. Gosto muito de dizer que esses canais são bons. Existem pessoas sérias, mas como eu falei no início, tem gente que se aproveita da situação das pessoas, das dores das pessoas. Eu fui uma que quis fazer um curso logo no iniciozinho, que eu passei por esse processo. Na época, em 2022, esse curso era R$ 1.500. Eu não tinha nem o que comer,
Eu não tinha R$ 5 para pagar uma passagem, você imagina R$ 1.500 para fazer um curso. Mas nada contra, porque, né, é a pessoa lá com Deus e é aquilo que ela aprendeu no deserto e aquilo que ela achou que valia. Né? Mas hoje tem cursos mais acessíveis, tem pessoas também que colocam conteúdos na internet de graça, é só você ter uma internet e acessar e tudo bem. Mas isso é para cada um. O meu caso, Deus ele me chamou para restauração pessoal, porque foi o que aconteceu comigo. Porque quando aconteceu essa situação na minha casa, eu estava totalmente desmotivada. Eu estava muito acima do peso. Eu estava muito com dependência emocional com meu marido. Eu não sabia que eu tinha essa dependência emocional. Depois isso se estendeu para os meus filhos, para amigos. Foi uma coisa terrível. Então, eu fiz vários investimentos na minha vida. Não só na minha vida física, como também na minha vida almática, nas minhas emoções, mas também na minha vida com Deus. Se eu fizer um comparativo de quanto eu investi em cada área, né, dessas áreas que eu falei para vocês, foi praticamente igual, porque eu estava muito acima do peso, eu estava com a minha estrutura emocional toda despedaçada, meu relacionamento com Deus estava abaixo do pé, porque eu só orava quando eu precisava, quando eu estava na situação mesmo de perigo terrível, aí eu queria ter intimidade com ele. Hoje isso se tornou diferente, graças a Deus. Eu tenho intimidade com ele, estando bom, estando ruim, tendo muito, tendo pouco. Então, assim, o meu relacionamento com Deus hoje é um relacionamento maravilhoso e isso que eu fiz, que eu investi. Agora, como Deus falou, me deu outra palavra que foi sobre idolatria, eu também quero falar com você, porque eu tenho que ser obediente. Então, se Deus me deu essas duas palavras para falar para você hoje, eu tenho que falar, porque talvez a pessoa que vai assistir esse vídeo é a pessoa que precisa ouvir sobre idolatria, né? Quando a gente entra no deserto e a gente começa a perceber, né, os prós e os contras, o que a gente perdeu, o que a gente ganhou, a gente começa a idolatrar a pessoa que foi. Começa a querer ser diferente por causa dela, começa a querer fazer coisas, se transformar por causa dela. Isso acontece com todo mundo, todo mundo. Eu atendo pessoas que elas relatam a mesma coisa para mim. Então a gente começa a idolatrar o outro. A gente começa, porque às vezes o que a gente acha que idolatria é só quando a gente está fazendo uma coisa boa para a pessoa, servindo. Não, idolatria também é quando essa pessoa toma o lugar de Deus no seu coração. Foi o que aconteceu comigo. Eu não ficava, né? Eu sempre falo nos meus vídeos que eu não fiquei atrás do meu marido, eu não fiquei ligando para ele, olha que isso, olha que aquilo, que você deixou de fazer isso, que você não está dando isso, que não deixei ele bem à vontade. Apesar de que a gente fica chateada com as coisas, né? Mas eu deixei ele bem à vontade em relação a tudo aquilo que ele queria fazer. Eu não entrava em contato com ele para perguntar nada, para perturbar, né? Como muitas mulheres infelizmente fazem. Fica botando recadinho em rede social. Eu colocava assim no meu Instagram das mudanças que Deus estava fazendo na minha vida, de como eu tinha emagrecido, de como eu estava bem, porque eu queria mostrar não só para mim, mas para as pessoas também, que eu estava sobrevivendo, que eu estava melhorando, né? Que eu estava sendo transformada, porque às vezes a gente só quer colocar coisas boas, às vezes a gente só coloca coisas ruins, né? Tem gente que só bota piadinha, só bota, né, indireta, né? Mas eu procurei compartilhar com as pessoas aquilo que realmente eu estava vivendo. Mas da mesma proporção do meu corpo, eu estava compartilhando com as pessoas a minha mente, a questão do perdão que eu tinha que trabalhar, porque eu não conseguia perdoar ele de jeito nenhum. Eu não conseguia perdoar a OM, para quem não sabe, a OM, né? A outra mulher, eu tinha uma dificuldade terrível. Então, assim, aquilo ali estava me matando, porque eu queria perdoar para mim, porque eu estava convivendo com aquilo ali. Eu estava sendo maltratada, né, em relação a mim mesma. Eu estava me definhando, então eu queria perdoar não por eles, mas eu queria perdoar por mim, e porque eu sabia que se enquanto eu não fizesse isso, Deus não iria abrir as portas para mim. Então, essa questão da idolatria não é só de coisas boas, né? Você idolatrar de forma boa, mas é quando você só pensa na pessoa, quando você só faz as coisas para a pessoa. Eu tenho que melhorar para a pessoa tem que ver que eu estou bem, e aí aquilo ali se torna um ídolo para você. Então, o recadinho que eu quero deixar para você, que o vídeo já está indo para os 20 minutos, é o seguinte: cuida da sua vida, investe em você, tira esse altar, porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele é único, ele tem que ser único na nossa vida, no nosso coração.
Talvez Deus permitiu que você passasse por isso para você ver alguma coisa na sua vida que precisava ser reconstruída. Algum altar que foi quebrado em algum momento, talvez não foi por você, talvez foi pelos seus pais, talvez alguma coisa que Deus quer restaurar. Deus, ele nunca chama uma pessoa para não fazer nada. Você vê que lá no Novo Testamento, Deus sempre chamou, Jesus sempre chamou as pessoas que estavam ocupadas. Então, às vezes você estava parada, você estava aí na beira da praia só olhando, né? E Deus falou assim, não, vamos botar essa mulher para trabalhar, vamos botar esse homem para trabalhar, né? E Deus, ele chamou os discípulos que estavam trabalhando. E talvez ele tenha chamado você e você não percebeu. Talvez você tenha ficado parado ou parada em dado momento, não tenha percebido que Deus está chamando você para fazer uma grande obra. Foi o que eu fiz, eu já fiz já o ano de 2023, se eu não me engano, já tive 2 mentorias. Eu faço palestras, tanto em igrejas como escolas. Eu hoje me tornei uma psicanalista, estou fazendo minhas pós-graduações. Deus, ele tem me abençoado de forma extraordinária, gradativamente. Tudo eu louvo a Ele, tudo eu agradeço a Ele, tudo eu dedico para Ele, eu consagro na minha casa todos os dias. Eu sei que se não fosse Ele que estivesse me guiando, me protegendo, eu não estaria aqui falando para vocês hoje. Eu já cheguei aonde eu quero? Não. Mas eu também não estou no lugar onde eu estava antes, deprimida, arrasada, desanimada, minha estrutura emocional e sentimental totalmente assim destruída. Mas eu estou crescendo a cada dia eu peço ao Senhor para me dar a direção, a cada dia eu peço ao Senhor para me ajudar a ajudar outras mulheres, outros homens também. Então, que você possa ficar com isso no seu coração. Essas 2 palavrinhas que eu falei para você hoje, investimento, invista em você, invista no reino, invista em tudo que você puder, mas com a direção de Deus. E não deixe que ninguém tome o lugar de Deus no seu coração, porque o seu coração, ele tem que ser um altar limpo, como o povo lá do deserto, né? Deus puxava a orelha deles todo dia praticamente, ficaram 40 anos lá passeando, mas Deus puxava a orelha deles todo dia, para eles não adorarem outros deuses. Porque Deus, ele é um Deus de respostas, ele é um Deus de promessa, ele é o Deus do impossível. Então, é esse Deus que nós temos que adorar. E não deixe Satanás fazer com que você pense ao contrário. Quando Satanás jogar algum dardo inflamado na sua mente, quando ele jogar alguma seta em direção a você, você repreende-o com a autoridade que há no nome de Jesus e pede, Senhor, com o teu sangue, lava a minha mente, lava o meu coração, que eu sirva o Senhor por inteiro e por completo, que eu seja o teu altar, que o Senhor possa fazer morada não somente dentro de mim, mas dentro da minha casa e na minha família, em nome de Jesus, amém? Esse foi o recadinho que eu trouxe para você hoje. Eu espero que você faça bom uso de todas as palavras que foram ditas e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.